Então, aqui, o exercício, na verdade, estava em duas partes, né? O primeiro era escrever uma função. A gente tem uma função de potenciação lá na biblioteca MEF, né? Mas eu pedi para vocês não usarem justamente para a gente usar os conceitos que aprendeu até agora, tá? Lá na biblioteca MEF é parecido com isso, só que é POW, é com um W aqui no final, tá? E aí os argumentos eu acho que podem ser de outros tipos também. Mas aqui, no nosso caso, para deixar mais simples, né, foi usado só o expoente só como inteiro. Tá? Senão a gente tem que fazer outros cálculos ou aproximações, né, e que aí podia estar muito diferente um do outro, aí tem formas diferentes de fazer essas aproximações e fica bem complexo. E não tem a ver com o que a gente precisa aqui, que é usar laços de repetição, que é usar funções, né, e trabalhar com variáveis homogêneas. Aqui, na verdade, está usando função, mas não está usando variáveis homogêneas. Fazer uma função que calcula a potenciação. Eu vou fazer primeiro o exercício sem função, né, resolver uma potência, pelo menos, né, de algum número que o usuário digitar, e depois eu transformo isso numa função para continuar usando e a gente vai incrementando até usar variáveis homogêneas também, tá? E daí, depois de fazer isso aqui, a segunda parte era usar essa função aqui para criar um programa que faça todas as potências, começando com o número de base 2 expoente 0, base 2 expoente 1, até o 10, né? Depois o 3 no 0, 3 no 1, 2, 3, 10, até o 10 na 10, tá? Então, números de 2 até 10, com expoente de 0 até 10. Então, vou fazer aqui com vocês, né? Primeiro, o que eu vou precisar aqui? Vou fazer um inteiro aqui, que é a minha base, né? Que é a letra A, e o expoente é o B, né? Então, vou botar o expoente aqui primeiro, porque a base é double, né? Pelo que a gente botou, ele pode aceitar número com ponto flutuante. Eu botei double para aceitar vamos dizer, para ter uma precisão maior e o tamanho do número poder ser maior. Porque a exponenciação, às vezes, os números ficam bem grandes, né? Ou com muitas casas depois da vírgula. Então, aqui no caso do double, aqui a variável A, né? Que é a nossa base, e o B, o expoente. Então, é A elevado a B. Tá? E vou também colocar uma variável aqui de controle, que é o I. Tá? Aí, eu não vou botar as mensagens aqui, né? Só vou colocar... opa. Vou colocar direto aqui a solicitação para o usuário, né? Da variável. Primeiro, a base. Então, a base é do tipo double. Então, é LF, é long float, né? É um float mais comprido, vamos dizer assim, porque a gente não tem. Se eu colocar o D, que pode dar a entender que é double, na verdade é decimal, né? A gente usa bastante. Então, LF para double. E aqui vou colocar, então, a variável A. E depois, um scanf da variável aqui inteira, pode ser D, né? Que vai ser o nosso expoente, que é o B. Tá? E aí, como é que eu faço essa exponenciação? Tá? Vou fazer tem uma outra variável aqui que eu vou chamar de R para dar nossa resposta. E eu já vou colocar até um valor, 1.0. Tá? Por que 1.0? Porque 1, quando eu vou multiplicar, 1 não faz diferença, né? Então, se eu vou multiplicar esse R por qualquer número, que vai valer esse qualquer número que vai ser multiplicado, né? Então, vou fazer um laço de repetição, onde vai começar de 1 até o número do meu expoente, né? Então, quantas vezes ele vai repetir isso? Tá? Meu expoente aqui é o B, né? E mais. Então, vou repetir quantas vezes isso, né? O número de vezes que indica o meu expoente. E o resultado aqui vai ser R. Lembra que eu posso fazer R igual a R vezes A, por exemplo? Só que isso aqui também pode ser feito dessa forma aqui. Tá? Então, quando eu tenho dessa forma aqui mais contraída,
Sempre que eu boto uma operação antes do igual, quer dizer que eu estou fazendo essa operação, qualquer uma, né? Pode ser divisão, multiplicação, soma, enfim. Estou pegando a própria variável e aplicando essa operação no que vem depois, que pode ser uma expressão inteira, né? Bom, então, vamos supor que o nosso expoente seja zero. O que vai acontecer? Ele vai ser de 1 até que ele for menor que zero, quer dizer, ele nunca vai entrar. Então, minha resposta vai ser 1, porque ele nunca vai entrar aqui, o R vai continuar sendo 1. Que está certo, um número elevado na zero é 1, né? Se for 1, ele vai ser de 1 até 1, quer dizer, ele vai entrar uma vez só. Então, vai ser o R, vai ser 1 vezes o número da minha base. Então, vamos supor que a base é 7 elevado na 1, ele vai ser 7 a resposta, não está certo. Se tiver mais vezes, ele vai multiplicar o número de vezes do A. Vamos dizer que seja 3 elevado na 3. Tá? Então, primeira vez ele entra com o I valendo 1, vai ser 1 vezes 3, é 3. Depois o I valendo 2, 3 vezes 3, 9. Depois o I valendo 3, seria 3 vezes 9, 27. E aí ele sai, porque depois o I passa a valer 4, né? E ele está fora da condição. Então, ele vai repetir o número de vezes aqui. Vou mostrar a resposta. Então, aqui é a nossa resposta. Eu vou botar um número direto aqui, tá? Que vai ser... Opa, não é decimal. Aqui é double. Aqui na hora de escrever, pode ser só F mesmo, tá? Ele não vai fazer diferença. Vou colocar aqui, então, a nossa variável R, que é a nossa resposta. Tá? Não estou usando função, nada. Estou respondendo da forma mais simples possível. Tá? Mas aí eu posso usar casas decimais também, pelo menos na base, né? V3,14. Vou pegar o π aqui, né? E elevar na 8. Tá? Então, aí tem que pegar uma calculadora para ver se está certo, mas a lógica é essa, né? Se eu quiser aqui, só para saber se está certo, vamos colocar aqui em include, que não era para usar, mas é só para confirmar. Tá? Include math. Tá? E aí eu posso usar o poll, né? Então, eu vou comparar isso com a resposta que eu tenho quando eu uso a variável poll. Então, poll, aí a base é A e o expoente B. Então, vamos comparar essas duas respostas. Então, aqui, 3,14, que eu tinha feito antes, elevado na 8. Aqui deu um erro. Não deu a mesma coisa. Professor, Oi. acredito que seja ali no I menor que B. Não seria É no menor ou igual. igual? É isso, ali, ó. É sempre nos detalhes, né? Por isso que eu gosto de confirmar ali, né? Botei o poll para confirmar. 3,14, 8. Agora sim. Tá? Tem as casas que aparecem ali e tal. Obrigado aí pelo detalhe. Bom, então, agora que a gente já sabe que está certinho, vou tirar isso aqui, né? É só para confirmar. A gente não precisa. Tá. Mas vamos transformar isso aqui numa função. Tá? Então, vou chamar essa minha função aqui. Lá ele dá o esquema dessa função, né? Aqui, ó. Tem que ser double pot, double A, int B. Exatamente isso. Então, eu vou copiar aqui. Ó. Esse aqui, essa é a assinatura da minha função, né? Vamos dizer, o cabeçalho da minha função é essa. Aí eu vou implementá-la aqui embaixo. Então, na hora de implementar, esse cálculo todo vai ser feito ali dentro. Tá? E aí, claro, com as variáveis, tudo certinho. Tá? Então, aqui, por exemplo, essa variável, né? Não precisa do A, na verdade, porque o A já está sendo passado como parâmetro, mas aquele R ali eu vou precisar. Então, só para ser mais rápido um pouco, vamos tirar aqui. Tá? E se eu vou deixar, embora eu não precise dele nesse momento, mas eu vou querer que ele apareça mais adiante. Tá? Bom, então eu tenho aqui a variável A e B sendo passadas, eu tenho R,
Aí falta eu criar aqui o inteiro i, né? Int i, que é o que ele usa aqui no for. E ele vai fazer o mesmo cálculo, só que falta o retorno, né? Então, aqui a minha função precisa retornar esse valor de R. Tá? Então, com essa função, eu posso chamar ela aqui dentro. Então, posso chamar e atribuir ela no próprio A, por exemplo, A, ou criar uma outra variável, ou deixar o R ali e receber essa resposta, mas eu posso usar ela direto aqui dentro, em vez do R. Colocar já direto aqui a função pot, onde eu passo A e B. Então, o resultado disso, que é um double, vai ser informado aqui. Tá? Vamos fazer o teste de novo, que a gente já sabe a resposta, né? Estou usando o mesmo só porque a gente já sabe a resposta. Tá? Já viu ali, deu o mesmo valor. Tá? Então, parece que deu mais trabalho, porque agora eu tenho, vamos dizer, mais linhas de código aqui para fazer a mesma coisa que eu estava antes. Só que a gente tem que pensar que os programas são grandes, né? E esse cálculo aqui, claro, esse é um cálculo que já existe pronto, mas poderia ser uma outra coisa. E ele pode ser usado em vários locais diferentes, né, do nosso sistema, quando está fazendo uma coisa maior, ou até em sistemas diferentes, né? A gente, às vezes, cria bibliotecas, né, com funções próprias, e essas bibliotecas a gente pode usar em mais de um projeto. Então, é bom porque a gente evita refazer código, né? Então, a gente consegue um aproveitamento maior. Bom, isso aqui é o que o programa pediu, mais ou menos, né? O que falta agora? Em vez do usuário informar A e B, não, quero que ele faça com a base 2, 3 até a base 10 e dos expoentes de 0 a 10. Então, vou criar um I e um J aqui. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o I valendo 2 até I menor ou igual a 10. I mais mais. Então, todas as bases. Aqui o I vai ser a minha base. Tá? E aqui eu vou ter J igual a, aí o expoente de 0 até menor ou igual a 10, J mais mais. E aqui dentro, para cada um deles, eu vou mostrar o resultado. Só que para eu saber e não me perder nos valores, né, o que eu vou fazer? Vamos organizar um pouquinho mais. Vou botar float elevado no outro float. Float não, né? Que a gente pode botar como inteiro mesmo, né? Inteiro elevado a outro inteiro, porque aqui todos os números, embora ele aceite um double aqui, todos os números que eu estou passando são inteiros, então vou escrever ele inteiro só e não vou botar caso depois da vírgula, porque eu não estou usando o número fracionário mesmo, né? Tá? Para esse caso aqui, embora a minha função aceite números reais, né? Mas aqui eu estou trabalhando só com inteiros. Então, dentro disso, em vez de eu passar A e B, eu vou passar I, que é a minha base, e J, que é meu expoente. E para organizar um pouquinho melhor, vamos fazer o seguinte. Vou abrir e fechar aqui, desse for mais externo. E aí, quando terminar de fazer de toda uma base, lembra que para cada uma das bases ele faz os 11 expoentes, né, de 0 a 10. Depois ele vai para a próxima base e faz os 11 expoentes. Então, toda vez que ele terminar os 11 expoentes, eu vou dar um printf aqui, só para quebrar a linha, deixar uma linha em branco. Só para organizar, tá? Então, vamos executar isso. Tá, aqui ele deu alguma coisa errada, vamos ver o que pode ser. Ah, tá. Sim, eu não passei o I e o J aqui, né? Para ele mostrar. Que é os que eu estou pedindo aqui, né? Vamos lá de novo. Tá aqui. Então ficou mais organizado. 2 na 0, 1, 2 na 1, 2, 4, 8, até 1024. Aí tem aquela linha em branco, depois mesma coisa com 3, com 4, 5, e aí por diante até o 10. Tá? Então tenho... aqui eu encerraria o que o exercício me pediu. Exatamente isso. Ó. Ele quer todos esses valores. E ainda
dei uma organizada aqui para a gente poder acompanhar o que é o que. Mas, para a gente exercitar as variáveis homogêneas lá, e é o que a gente precisa trabalhar com variáveis homogêneas lá dentro do trabalho, né, para quem ainda não encerrou o trabalho. Então, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu abrir, né, só para dar uma ideia para vocês. Vou dar um zoom aqui. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, para cada linha vai ser uma base. Então, aqui é base. Tá? E aqui serão os expoentes. Deixa eu escrever depois isso. Então, base, primeiro base 2, 3, 4, até a base 10. Tá? Então, aqui as bases. E em cima dos seus expoentes, de 0, 1, 2, até o expoente 10. Então, aqui dentro, eu vou colocar os valores, as respostas de cada um deles. Tá? Eu vou criar uma matriz, então. Então, aqui seriam as bases e aqui seriam os expoentes. Então, só que isso aqui qual o valor que vai estar nessa base, mas não é o índice. Aqui é realmente cada índice de coluna é exatamente a potência que eu quero. Mas aqui, qual é o índice da primeira linha? É 0, né? Se eu vou pensar o índice é 0, depois 1, 2, então ele vai até o 9, porque são 9 valores, né? São 9 valores, vai ter 8, isso, de 0 a 8. Tá? Para ele pegar esses 9 valores que eu tenho aqui de base. Então, eu tenho uma matriz de 9 por 11 aqui. Ou seja, de 0 a 8 até 0 a 10. Tá? 9 por 11. Aí, dentro, vamos dizer, se eu quiser fazer 3 na 3, que a gente tinha feito, eu vou pegar a linha 1, ó, sempre 2 a menos do que eu tenho de base, né? Para ele pegar a linha certa, porque eu não tenho a linha correspondente à base 1 e à base 0. Então, vou ter que fazer esse cálculo, né? Sempre a posição onde vai estar uma base é sempre 2 a menos, o índice é 2 menos do que o valor da base. E aqui, elevado na 3, é na quarta linha aqui, mas o índice é 3 mesmo. Então, tá certo. Tá? É só esse aqui que eu tenho que fazer esse jogo, né? Então, vamos criar essa matriz. Então, aqui eu vou criar a minha matriz de doubles, porque é para ter esses valores ali dentro, né? Então, nem estou usando esse A mais, eu vou já botar a matriz aqui. Então, vou botar mat. Então, ela é de 9 linhas por 11 colunas. Tá? E aí, o que eu vou fazer aqui? Vou criar uma outra função que vai receber essa variável mat e vai ir alimentando ela com os resultados. Tá? Então, essa outra função, vou criar o cabeçalho aqui, né? Ela não vai ter retorno, que ela só vai alimentar. Ela lembra que, se vocês assistiram às aulas e viram os slides, toda vez que eu uso uma variável aqui, eu não estou usando a mesma variável que está aqui fora. Eu passo como uma cópia do valor para dentro das variáveis. Então, o que eu passo como I como J, fica uma cópia para A e uma cópia para B, e aí eu trabalho internamente, eu não estou mexendo nas mesmas. Mas, quando eu trabalho com um vetor ou matriz, né, uma variável homogênea, na verdade, eu estou trabalhando com a variável original. Tá? Essa é uma das diferenças. E a gente vai se aproveitar disso. Tá? Então, aqui eu vou colocar... pode ser potência. O nome da função. Então, eu vou ganhar aqui... Ganhar não, passar com a matriz aqui como parâmetro. Eu posso botar ou não esse 9, mas o 11 é obrigatório. Tá? Lembra disso. Quer dizer, quando eu tenho um vetor, eu não preciso passar o tamanho dele. Se eu tenho uma matriz, eu não preciso passar a linha, mas a coluna é obrigatória.
Se eu tenho 3 dimensões, eu tenho que passar as 2 últimas. É sempre a primeira, não é obrigatório. Você pode passar se quiser também. Tá? Então, tanto faz eu botar 9 ou não. Vou deixar assim. Tá? Depois disso, o que eu vou passar aqui para essa potência? Tá? Vai ser a variável que eu quero como base. Tá? Então, vai ser aqui int base e int expoente. Tá? Vou criá-la aqui embaixo. A programação dela, né? Bom, aqui, vamos ver como é que dá para fazer. Então, em vez de... Eu vou calcular, vou chamar essa função aqui para calcular. Então, eu vou chamar pot aqui, que vai calcular baseado na base e no expoente. Tá? Com isso, ela vai retornar o resultado. Só que esse resultado vai ser armazenado na minha matriz. Então, vai ser armazenado em mat, em alguma posição. Agora, qual posição? Lembrando, a base, vamos dizer que eu quero 3 elevado na 3. A base, a posição da base 3, por exemplo, é base menos 2. Porque o 3 ele vai estar na linha 1, né? Lembra o que está aqui, né? É a linha 1, a base 3. Porque a base 7 vai estar na linha 5, é sempre menos 2. Tá? Já o expoente, se é 3 na 3, ele vai ser na 3. Aqui está certinho, né? O expoente está coincidindo com os índices. Então, deixa eu fechar aqui, né? Então, aqui o expoente é só passar o ESP. Então, no lugar certo, ele está colocando o valor. Tá? Com isso, eu posso alimentar essa matriz, né? Então, aqui, agora, em vez de eu dar esse print e mostrar isso aqui tudo, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou só comentar isso, porque eu não vou usar, né? E aqui eu vou chamar, aqui eu não preciso mais. E aqui eu vou chamar a minha função potência. Potências, não, potência. Potência, é. E aqui a minha função potência, então vou passar a mat, vou passar i e j. Tá? Então aqui dentro eu estou fazendo isso. Depois a gente pode alterar, se vocês quiserem, para eu fazer todo esse laço dentro desse potência, se vocês quiserem, dá para fazer também. Bom, então, aqui eu vou calcular e armazenar, mas eu não vou mostrar em lugar nenhum. Se eu executar isso aqui, não vai mostrar nada. Né? Porque ele só colocou dentro da matriz. Então, posso fazer um outro procedimento, no caso é uma função sem retorno, né? Mostra resultado, por exemplo. Onde eu também vou passar a minha matriz. Vou colocar aqui o 9 para vocês verem que não faz diferença. 9 e 11. Tá? E vou passar a mesma coisa aqui, né? Os índices, tá? E lá embaixo, eu vou fazer isso aqui, só nos mostrar o resultado. Então, aqui eu vou pegar essa linha que eu tinha comentado, que eu vou usar agora, né? Tá. Então, eu posso fazer esse mesmo laço aqui, só que eu vou mostrar agora, eu vou usar essa função mostra resultado para saber, em vez de eu calcular, eu vou consultar o resultado, que já está calculado. Claro, no caso da potência, não faria sentido isso, né?
eu consultar, basta eu calcular de novo, que não é um cálculo pesado. Mas a gente tem que pensar que talvez o cálculo que eu esteja armazenando, se não for potência, pode ser uma coisa bem complexa e demorada de fazer. Então, eu posso estar armazenando para, em vez de eu recalcular tudo de novo, só pesquisar onde ele já está armazenado. Então, vamos dizer, a maneira que a gente está fazendo isso é útil, né? O problema em si, para esse problema em si, não, até que não é tão útil. Tá? Então, aqui, ele vai mostrar o resultado. Então, para cada um deles com IJ. Tá? E aí eu vou fazer aquela quebra de linha que eu tinha antes. Só para organizar o código. Ó, então, a resposta deu a mesma do que a gente já tinha feito há bastante tempo, mas, na verdade, ele está mostrando a nossa matriz. Né? Também, em vez de eu fazer isso aqui, eu posso alterar, eu posso mostrar o resultado, para ele já mostrar tudo. E aí eu nem vou passar IJ. Eu posso passar o máximo só, né, se eu quiser. Então, mas eu poderia só passar a matriz, porque eu já sei os tamanhos, né, e eu vou colocar lá dentro. Tá. IJ, que não precisa. Aí aqui eu faria for, int i j, for i igual a 2, i menor do que 10, menor ou igual a 10. I mais. Pronto, mais. Faria isso aqui. E aí, para cada um deles, posso dar o print aqui.